Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo REM, da Confraria do Sono. Eu sou a doutora Janaína Pacheco, sou neurologista e médica do sono e estou aqui dividindo espaço com profissionais maravilhosos. Bom, eu sou Leonardo Simões, fisioterapeuta certificado em sono pela ABS e hoje nós temos aqui como nosso convidado, nosso querido amigo, que eu vou ter que ler aqui o currículo, porque o garoto, né, tem muitos atributos. Então, nosso convidado de hoje, Dr. Gabriel Natan Pires, biomédico, professor associado à Unifesp e ao Einstein, autor de diversos artigos científicos de impacto, diretor de pesquisa da SleepUp e coordenador da Meta Sleep Group. Gabriel, seja muito bem-vindo e agora é com você. E aí, gente, tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo. Vamos falar de sono um pouquinho? Vamos falar um pouquinho. Gabriel, gostaria que você contasse, né, para a gente e para os nossos ouvintes, né, um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como que começou, né, você nesse mundo maravilhoso e magnífico do sono. Claro. Sabe que quando eu comecei a trabalhar com sono, e sempre quando a gente fala trabalhar com sono é meio ambíguo, né? A gente fala que trabalha com a área de medicina do sono e trabalha com sono. E, de fato, hoje eu tô bem cansado, porque eu dormi muito tarde, vocês me fizeram acordar muito cedo para estar aqui, mas por vocês, eu vespertino que sou, se eu tô aqui, acordei cedo, é por amor, por consideração. Excelente motivo, né? Sim. Quem nos ouve aqui saiba que o vespertino é aquele cara que quer dormir muito tarde, acordar muito tarde, esse sou eu. Se vocês me chamarem para uma coisa às 8 da manhã, esperem mau humor. Mas por vocês eu tô aqui com muito bom humor, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E eu tô nessa área já, na área de medicina do sono, especificamente na pesquisa, há uns 15 anos. Mas as coisas foram acontecendo meio por acaso. Eu comecei porque eu estava na graduação e resolvi fazer um curso em São Paulo, curso de verão em psicobiologia. Eu nem sabia que sono era parte da psicobiologia, eu nem sabia o que era psicobiologia. A verdade é que eu, como graduando, fui para São Paulo para fazer festa. E lá eu encontrei o sono. Ou o sono me encontrou, não sei. Mas eu tive palestras muito boas com os professores, que foram professores do departamento onde hoje eu sou professor, e fundadores do Instituto do Sono lá em São Paulo. Eu lembro que eu tive umas palestras com o professor Sérgio Tufik, que é o fundador do Instituto do Sono. Fiz o curso de verão, gostei muito, pedi ao final do curso para ficar alguns dias a mais lá no departamento para acompanhar as pesquisas dele. Ele me apresentou para a professora Mônica Anderson, que veio a ser minha orientadora do mestrado, do doutorado. E por umas conversas e por ver que aquelas pessoas trabalhavam com sono, e de novo, de modo ambíguo, trabalhavam com sono, com tanta paixão, eu fui gostando da parte técnica da medicina do sono, mas de ver que as pessoas eram muito felizes. Talvez porque depois, com o tempo, a gente vai entender que não existe uma pessoa feliz que durma mal. A gente precisa dormir bem para estar feliz, né? Então eu fui indo aos poucos, com o modo como a vida foi me levando. Aí eu terminei minha graduação lá em Porto Alegre, eu me graduei em Porto Alegre, e estando lá, eu lembro que eu fiz minha conclusão de curso com um dos precursores da medicina do sono no Brasil, que era o Denis Martinez, um pneumologista lá de Porto Alegre. Foi fantástico, uma experiência muito bacana, mas eu terminei a graduação pensando, poxa, esse cara aqui, o Denis, ele é pneumologista associado ao programa de pós-graduação em cardiologia, e eu, como biomédico, não via futuro para mim em uma pós-graduação em cardiologia, não tinha porquê. Aí eu voltei, então, para São Paulo, para o local onde eu fiz aquele curso que me apresentou a medicina do sono. Fiz meu mestrado lá, numa área que muito longe do que eu trabalho hoje, com animais de experimentação. Eu fazia experimentos de privação de sono em animais para avaliar os efeitos comportamentais da falta de sono, especificamente em roedores gestantes. Eu queria saber se a falta de sono na gestação aumentava o risco de desenvolver depressão pós-parto. E não dava nada. Aí no doutorado eu continuei trabalhando com animais de experimentação. Também deu tudo errado, e com o tempo fui vendo que todos os estudos que eu fazia em animais com privação de sono não davam certo, e eu comecei a migrar para outras áreas. Eu fui trabalhando com as duas áreas que eu trabalho hoje, principalmente, que é novas tecnologias em sono e síntese de evidências em sono. E as coisas vão andando meio em paralelo. O Meta Sleep hoje é o meu braço de síntese de evidência em sono. A SleepUp é onde eu foco mais em desenvolvimento de novas tecnologias. Então as coisas foram me levando de um jeito meio sem querer, mas com tanta coisa bacana, com muita gente interessante. Então hoje estou levando as duas linhas de pesquisa, enquanto dou aulas de sono
na Unifesp e no Einstein. E realmente essa área, né, da medicina do sono é fascinante. Fascinante, né? mesmo, com certeza. Então, dando sequência, né, a essa questão que você começou já a falar, das tecnologias, da área que você atua, né, Janaína, conduz agora, por favor. Pois a gente, pensando na questão, né, dos seus artigos, você tem vários artigos científicos publicados, a gente pudesse falar, assim, a gente falaria sobre vários. Sim. Mas tem um que eu quis chamar a atenção aqui, a gente conversando, um recente, Sim. em abril agora de 2025, se não me engano, na Sim. JAMA Psychiatry, e aí é sobre alterações cerebrais em diferentes distúrbios do sono e também na privação de sono. Sim. Conta um pouquinho sobre esse estudo, artigo porque eu, foi como muito neurologista, fiquei bem encantada. Sim, esse estudo foi muito bacana, foi uma parceria de pesquisa com alguns neuroradiologistas de uma universidade na Alemanha. Então, para quem está nos vendo aqui, a gente pode talvez deixar o link para o artigo na descrição do vídeo. Excelente. O artigo é aberto, e a ideia, que foi desenvolvida em parceria com esse radiologista chamado Masoud Tamazian, foi a de que a gente foca muitas vezes em fragmentar a medicina do sono. A gente às vezes esquece que sono é uma coisa geral, e vai ter o cara que só sabe de apneia, o cara que só sabe de insônia, o cara que só sabe de distúrbios de movimento. E a gente tinha a ideia de que existem o que a gente chamou de manifestações convergentes. Talvez todos os distúrbios de sono, sabendo que cada um tem os seus efeitos, todos têm algum efeito em comum. Na clínica existe o efeito comum, que é a sonolência. Quase todos os distúrbios de sono vão levar à sonolência, talvez com exceção de algumas parassonias. Mas, então a gente tem a sonolência. Mas será que, no ponto de vista de neuroimagem, a gente tem esse efeito comum? Porque, com certeza, vai ter efeitos que tu vê em neuroimagem e em segundo ponto, em função cerebral, que são específicos da apneia, que são específicos da insônia, que são específicos das parassonias. Uhum. Mas o fato, então, que pegando muitos estudos, foi um estudo de meta-análise, então nós pegamos centenas de estudos de neuroimagem, analisamos os dados em conjunto e tentamos tirar um resultado comum desses estudos todos. A gente viu que, de fato, existem algumas alterações em regiões cerebrais específicas de coisas da sonolência. Então, veja que, indistintamente de qual distúrbio de sono nós estamos falando, esses distúrbios levam a alterações no giro cingulado, levam alterações no tálamo, levam alterações em hipocampo e amígdala. Então, coisas relacionadas a processamento de informações e funções cognitivas, coisas relacionadas a memórias aversivas e processamento emocional aversivo e negativo, memórias em geral e processamento sensorial. Resumindo bastante, porque se vocês derem uma olhada no artigo, está um pouco mais detalhado cada uma dessas áreas. Mas o bacana é ver, então, que, de certa maneira, não na clínica, mas os efeitos em função cerebral, o fato de que tu não dorme bem, seja porque teu sono é de baixa qualidade ou de baixa quantidade, leva a um prejuízo em áreas específicas que, de uma certa maneira, respondem ao fato de que tu não dorme. E como é que se resolve isso? Dormindo, poxa. Né? Então, é um estudo muito interessante. E aí a gente pode inferir, assim, a gente pode aqui, vamos extrapolar um pouquinho, inferir, por isso que às vezes a gente, melhorando um dos distúrbios, a gente já veja uma melhora em outros, a gente já vê associação, obviamente, entre doenças do sono, em artigos científicos, mas inferir o quanto que um impacto de melhorar, às vezes um distúrbio já impacta em outros também. Sim. Como um todo. Os distúrbios, eles estão muito intrincados. Não dá pra gente tratar ou se especializar numa coisa só. O médico do sono é tão fantástico, a medicina do sono, seja ele qual for o profissional, multiprofissional, como tem que ser, a gente tem que saber um pouco de tudo. Não dá pra o fisioterapeuta só saber apneia, o psicólogo só saber insônia, porque no ambulatório do psicólogo vai ter gente com apneia. E aí, tu vai deixar passar isso? Verdade. No consultório do dentista, não tem só bruxismo. Vai ter paciente com bruxismo e insônia. E o dentista vai deixar passar? Então, a ideia de que existem manifestações clínicas comuns e agora manifestações em neuroimagem comuns nos fazem lembrar que a medicina do sono tem que dar as mãos mesmo e abraçar a multidisciplinariedade. Verdade. Então, isso é bacana. E isso é muito bom, né? Com certeza. Hoje a gente estava conversando com alguns alunos do ambulatório, eles falavam assim, mas, professora, qual que é o tratamento para movimento periódico de pernas? Eu falei, gente, 90% dos meus pacientes melhoram, porque eu melhoro outras coisas neles. Então, em geral, são pacientes com apneia. Não só a questão das pernas. Isso. Então, a gente é se dar as mãos, é multidisciplinar, é impossível a gente saber tudo. Sim. Com exatidão, com excelência. Então,
Olha pra você ver, olha que mesa não, né? Olha que bate-papo bonito, né? Sim. Tem um biomédico, pesquisador, uma médica, fisioterapeuta. Então, isso é que torna tudo Sim. lindo, porque são visões diferentes, experiências e conhecimentos diferentes. Isso é que traz a medicina do sono. Eu Sem acho dúvida. que ele é tão fantástico. Por isso né? que eu falei, a área ela é fascinante. E a cada vez, a cada dia, a gente vai se envolvendo, a gente vai se encantando, né? Cada vez mais. Sem dúvida. Ô, Léo, vamos falar um pouco da Sleep Up? Bora. Bora! Vamos lá. A gente... Bom, vocês lá na Sleep Up estão desenvolvendo um canal de eletroencefalograma portátil Sim. para monitoramento do sono. O que motivou, né, esse projeto? Como que ele pode, né, vir a transformar o acesso, né, ao diagnóstico hoje, né, da polissonografia, que às vezes é tão restrito? Vamos lá. Esses são pontos muito importantes. Se vocês me permitirem, vamos dar um passo atrás e entender que a gente está num momento muito de transição na medicina do sono, em que novas tecnologias estão chegando e o profissional de saúde está perdendo um pouco o contato com o desenvolvimento das tecnologias, porque elas vêm de empresas. Entendam aqui, quando eu falo de empresas, saibam que existem as boas e as ruins. Não é só tranqueiras, as startups de medicina do sono, tem fantásticas, tem startups que são não confiáveis. Talvez um dos grandes desafios é nós conseguirmos distinguir quais são as tecnologias e as empresas responsáveis daquelas que são mais focadas no lucro. E não é errado lucrar, desde que seja feito com responsabilidade clínica, social e com o paciente, né? Dito isso, a gente está vendo tecnologias aparecerem o tempo todo. Essas que o Léo nos menciona, que a gente vai comentar com um pouco mais de detalhe daqui a pouco, é um dos exemplos das trocentas tecnologias que profissionais de saúde são apresentados, mas que mais que isso, que os pacientes, ou nesse caso, o paciente vira usuário de uma tecnologia, vão encontrar no Instagram, no TikTok, porque o amigo recomendou, porque saiu na TV. E aí a gente não consegue distinguir o que presta do que não presta. Nós não conseguimos, os pacientes muito menos. A pessoa que não tem uma formação em ciência da saúde não consegue. E aí, vejam o grande problema. A medicina do sono vira mercado. Na medida em que 30% das pessoas têm apneia, 15% das pessoas têm insônia, 60% das pessoas têm alguma queixa sobre sono, uma empresa do lado não responsável vê 60% da população é o meu público-alvo, vai me dar dinheiro, eu tenho que atingir a eles. E hoje a gente é bombardeado de todos os lados, né? De Sim. tanta informação, de tanta... Demais. Quem aqui nos ouve, se vocês já procuraram alguma coisa na internet sobre sono, vocês podem ter chegado em coisas como: vamos tratar seu ronco com um selador labial. Vamos tratar a sua apneia com um spray nasal. Vamos tratar aqui a sua insônia com esse travesseiro que emite ondas, né? Emite ondas. Nossa, isso me aquilo acaba. ali acaba comigo. Esse travesseiro de ondas, de íons magnetizados, esse colchão, não sei o quê. Não. Existem tecnologias que, quando bem pensadas, fazem todo sentido. Isso é o que eu tento fazer na Sleep Up, isso que eu tento fazer em outros grupos de pesquisa também, tanto em ambientes acadêmicos quanto em ambientes empresariais. Ou avaliar tecnologias que estão sendo disponibilizadas, quanto desenvolver nossas próprias tecnologias. A Sleep Up, especificamente, é uma empresa que nasceu de um jeito muito curioso. A CEO da Sleep Up, eu sou diretor de pesquisa na Sleep Up, eu sou o cara que desenvolve os estudos de validação dos dispositivos. A CEO da Sleep Up é uma engenheira têxtil. Ela trabalhava, antes de trabalhar com sono, ela trabalhava desenvolvendo um sutiã que detectava estágios precoces de câncer de mama. Meu Deus. Muito curioso. E ela fez algumas pesquisas de mercado no MBA dela, que ela fez na Inglaterra. O nome dela é Renata Bonaldi. Ela fez no MBA dela alguns estudos sobre quais são as doenças crônicas não transmissíveis para as quais as pessoas buscam mais auxílio. Auxílio não profissional. Buscam coisas na internet. Aí tinha diabetes, tinha hipertensão, mas os distúrbios de sono estavam na frente. Então ela pensou, meu próximo passo é sono. Ela não sabia nada de sono. Ela tinha vontade de aplicar os conhecimentos de engenheira têxtil dela nisso. Então ela pensou, vou fazer um dispositivo vestível, porque estava na moda. Aí os protótipos tinham pijamas inteligentes, tinha de tudo. Mas daí a gente foi para essa faixa, né? Que hoje é um dos 3 produtos da Sleep Up. A Sleep Up tem como produtos principais uma faixa de eletroencefalograma vestível
que é como se fosse uma faixa de tênis com alguns eletrodos, na verdade, um único eletrodo, e o desafio está em tentar replicar a polissonografia com um eletrodo só, e é bem desafiador. O segundo dispositivo é um oxímetro, para diagnóstico de distúrbios respiratórios do sono, e o terceiro é um aplicativo de terapia cognitivo-comportamental para insônia. E então a gente tem tentado desenvolver esses aplicativos e chegado, assim, na verdade a gente foi especificamente no aplicativo. Nós somos o primeiro aplicativo de terapia para insônia aprovado pela Anvisa no Brasil. Então é uma coisa interessante notar como, em meio a várias empresas e iniciativas meio sem foco clínico, a gente conseguiu trazer alguma coisa inovadora aprovada pelas entidades regulatórias aqui no Brasil. E a faixa é o nosso terceiro produto, que é o produto mais desafiador, porque todo mundo sabe que a polissonografia é desconfortável. É um saco fazer uma polissonografia. Quem aqui já fez uma polissonografia, passou uma noite no laboratório de sono. Primeiro, o exame é caro. O exame é inacessível. Um dado aqui para vocês. No ano de... se não me engano, eu posso estar errado no ano, mas eu tenho na cabeça 2019. Foram feitos no Brasil, pelo SUS, mais ou menos 3 mil polissonografias. No Brasil inteiro. Gente. Veja o tamanho do absurdo. No Instituto do Sono em São Paulo, isso é o tanto de polissonografia que se faz no mês. É um absurdo que um país grande como o nosso faça menos polissonografias pelo sistema público do que um laboratório privado em uma cidade. Então veja a demanda. Também é muito caro. É inacessível, faltam profissionais. Então, nessa situação, a polissonografia é desconfortável, inacessível e cara, o público precisa de alternativas. Precisa. A gente não precisaria de uma faixa de eletroencefalograma portátil se a polissonografia fosse confortável, barata e acessível. Então, a gente está tentando dar alternativas para casos específicos. Então, basicamente, o que essa faixa faz é tentar replicar o estagiamento do sono. Com a faixa não se faz diagnóstico de distúrbios de sono, não se faz a avaliação de distúrbios respiratórios do sono, movimento. A gente quer fazer um estagiamento de sono. E no futuro tentar associar essa faixa com outros dispositivos. E os dados são muito interessantes. Porque... Os eletrodos, a princípio, são frontais. Um eletrodo frontal. Um eletrodo frontal. Um eletrodo frontal e um eletrodo de referência. O frontal na posição FP2. E... não é nem um eletrodo, na verdade. Ele é uma tinta condutora. Ele é feito com tecido condutor. Justamente para trabalhar com o conforto, para que a pessoa não reclame e tenha uma experiência agradável para uma coisa que ela vai usar em casa. Sim. O que a gente tem de benefício com um exame domiciliar com estagiamento do sono? Além do conforto, eu posso fazer uma avaliação por dias seguidos. A gente sabe hoje em dia que o sono nunca é igual noite após noite. Não. As pessoas acabam tendo determinados diagnósticos porque naquele dia, naquele local, ele teve aquele determinado índice de algum distúrbio do sono. Por exemplo, o bruxismo do sono é um dos distúrbios que tem mais variabilidade noite a noite. Pode variar o índice objetivo do bruxismo, que é pouco feito na prática, 60%. Para a apneia do sono também, a gente sabe que 50% das pessoas variam mais de 10 pontos noite a noite. Significa, em uma noite não ter o diagnóstico e na outra ter. Ou numa noite ter diagnóstico de apneia leve, na outra de apneia moderada, mudar o tratamento, mas é a mesma pessoa que tem a mesma doença há muitos anos, é a mesma pessoa. Então vejam, a gente tem trabalhado com a ideia de ser mais confortável, mais acessível e trabalhar com variabilidade noite a noite. E também tem o lado de focar no consumidor. Por quê? Porque a gente luta não contra, mas a gente acaba sendo comparado com essas coisas que nós temos no nosso pulso hoje em dia, os reloginhos. Os reloginhos prometem estagiamento de sono. Prometem. Mas eles conseguem? Será? Porque é complicado, né? É complicado. Então, é muito difícil fazer estagiamento de sono sem eletroencefalograma. A gente consegue, com um relógio, saber distinguir sono e vigília. Isso sim. Então, qualquer reloginho que nós temos hoje nos nossos punhos, assim como os actígrafos, eles conseguem saber quando nós estamos acordados e dormindo. E disso a gente consegue derivar tempo total de sono, horário que nós dormimos e acordamos, e eficiência do sono. E o tempo acordado após o início do sono. Basicamente isso. Mas se eu paguei R$3.000 num relógio, agora focando na parte comercial da coisa, eu vou me contentar simplesmente em saber quanto tempo eu dormi? Não. Eu, usuário, consumidor, quero saber o sono REM. Porque o sono REM vende, o sono REM tá na mídia. Tá. Então, as empresas que desenvolvem... Da Ibope. Da Ibope, exatamente. O sono Todo mundo busca o sono REM. O sono REM vende, né? Vende, exato. Vende, então... Então, aí que tá. Só que... Então, vamos supor que eu sou um desenvolvedor de relógio.
Talvez eu até saiba que eu não consigo estagiar bem o sono com o relógio, mas se meu público quer, eu faço acontecer. Vê o problema do que a gente falava de responsabilidade clínica? Por uma questão de marketing e aumentar o poder de venda de um equipamento, eu vou botar com uma funcionalidade que, na prática, não funciona muito bem. Eu vou aproveitar esse gancho, porque como que nós, tanto nós profissionais, mas pensar também nos pacientes que estão nos escutando, né? Que tanto podem ser profissionais quanto pacientes. Como que a gente equilibra essa questão da inovação com o rigor científico? Sim. Onde que nós vamos buscar isso? Isso eu estou falando com você que é um expert. Como discernir? Porque as novidades, elas acontecem, existe um começo para tudo. Sim. E ele tem que ser testado, validado, mas hoje o boom da informação e a busca por, às vezes, uma lucratividade mais rápida é tão maior quanto o rigor que nós temos hoje para validar as informações. Exato. Como que nós vamos fazer, né? Como que você faz? É difícil, é verdade, assim, as tecnologias surgem tão rapidamente e as novas que nós temos são atualizadas tão rapidamente que eu, que trabalho com essa área, não conheço todos os dispositivos e aplicativos que existem, não tem como. Mas a gente tem que, talvez, entender o funcionamento geral. Tem coisas que são evidentemente insensatas. E geralmente, o que vai direto para o público, que se torna um produto para o público final, são aqueles mais insensatos, como alguma coisa que apareceu bastante em rede social nesses últimos tempos, sprays para tratar ronco. Qualquer profissional de saúde vai duvidar disso. Qualquer profissional de saúde com algum conhecimento em sono, com certeza vai duvidar disso. O público talvez não saiba. Então, quando chega direto ao público, a gente perde um pouco o tato e a capacidade de intervir e dizer, ó, isso não serve. Tem coisas que a gente vai ter dificuldade de discernir. Por exemplo, o aplicativo da SleepUp funciona. E como da SleepUp, existem mais 3 hoje no Brasil. Aplicativo de terapia para insônia. Eu não sei se funciona. Então, eu vou checar em alguém que me diga que funciona. No Anvisa, por exemplo. Então, se eu quero usar clinicamente, recomendar para o meu paciente um aplicativo ou um dispositivo vestível, ou quero avaliar o que o meu paciente está usando, vai na Anvisa. Vai atrás dos artigos de validação. Mas o melhor é a Anvisa. Porque os artigos de validação dos dispositivos todos, do Brasil e mundo afora, tendem a ser tendenciosos. A gente chama isso de viés de patrocínio. A empresa vai fazer o que dá para fazer para o artigo parecer bom. Acontecer. Né? Exato. Mas a Anvisa vai ter uma avaliação melhor. Então, se foi aprovado na Anvisa, ou se fora do Brasil, foi aprovado no FDA, a Anvisa americana, alguma coisa está chegando no Brasil ainda a gente não tem certeza, vai no site do FDA. O profissional da saúde pode checar lá. E aí a gente vai começar a ter mais segurança. Mas o bom é que isso seja o primeiro passo. A partir disso, eu vou tentar entender como o dispositivo funciona. E agora especificamente para o profissional de saúde, que só coloque na minha prática clínica um dispositivo inovador que promete mudar o mundo, se eu sei o que eu estou fazendo. Porque, por exemplo, a gente está hoje na época dos diagnósticos portáteis de apneia do sono. Oxímetros para começar, mas hoje a gente faz diagnóstico de apneia na sola do pé. Né? Funciona. E não para dizer que esses dispositivos são ruins. No Brasil existem 2, pelo menos 3, né, pelo menos oxímetros muito bons, para não mencionar marcas. Mas quem trabalha com sono conhece o principal deles. Ele é muito bom, desde que o profissional da saúde saiba o que está fazendo. Mas se por acaso um dentista em começo de carreira recebeu um representante comercial que disse que aquilo é fantástico, ele vai querer usar, porque é muito legal. Mas esse profissional que não sabe de sono vai saber fazer um diagnóstico diferencial bem feito do que parece ser uma apneia do sono com outros distúrbios respiratórios do sono? Ai, Gabriel, isso é demais. Não é? O que eu recebo de colegas, assim, eu recebo muito cardiologista, assim, me chamando mensagem no privado. Janaína, isso vale a pena eu investir nisso? Só de ele já pensar em fazer essa pergunta para um outro colega, ele provavelmente não soube buscar as fontes principais. Então. E não vai entender que talvez aquele paciente seja mais beneficiado para aquele tipo de método e outros não. Exato. Então, eu tendo a ser bem, assim, advogada eu puxo, falo, olha... às vezes eu mando, falo, olha, se você quiser, tem mais esses artigos, tem isso aqui, mas a princípio tem que ter isso. Então eu tento educar um pouquinho, né? Exato. Mas é muito, eu não sei se aquela coisa, né, Janina? É muito massivo, né? Então, assim,
Se eu tenho, você tem, o colega vai querer ter também. Claro. Para se inserir e estar no meio, né? Exato. É uma coisa que parece até de identidade, né? Verdade. Hoje em dia a gente está muito nessa, né? Sim. Fulano é monitorado, então eu também quero ser, eu tenho esse aplicativo, você também tem. O jardim do outro, você não né? você não está indicando para os seus pacientes esse tipo, né, de tratamento, então os próprios pacientes começam a nos questionar, confrontar e comparar profissional com profissional. Então a gente acaba ficando meio refém, né, de uma situação dessa. Eu até tenho um exemplo, até comentei com o Gabriel quando a gente estava vindo, né, de um paciente que eu fui avaliar, né, depois propus fazer o acompanhamento e o monitoramento, e ele, não preciso, eu sou monitorado pelo meu relógio. Exato. Aí como que você fica, né? Pois é, só que a gente tem que trazer, né, quando algum paciente me questiona, né, por que não? Eu tenho que ir na base, né? Sim. E trazer esse aprendizado. Então, a gente não para de ensinar. Claro. Né? Eu falo que quando a gente mexe com sono, e tem um colega nosso que fala, ele fala assim, eu não gosto de falar medicina do sono, ele é aquele médico, ele fala, saúde do sono, porque é tão abrangente, bonito, né? Sim. Então, a gente que mexe com a saúde do sono, a gente é professor o tempo todo. Sim. Não é? Olha que bacana. Então, tu começou esse tema dizendo assim, um colega me pergunta se vale a pena. Talvez a resposta seja assim, vale a pena tu fazer um curso sobre medicina do sono, te empodera, tu colega, saiba como funciona. Busque mais informações, né? Exatamente. Hoje existem muitos cursos, a medicina do sono está crescendo finalmente em várias profissões, não só na medicina, onde já é a área de residência e tal, em outras profissões nós temos provas de certificação e habilitação, está crescendo. Ainda são poucas as pessoas, mas o conhecimento está aí. Seria tão bacana que, por exemplo, teu colega fizesse um curso ou uma formação, ou buscasse algum conhecimento, um artigo, alguma habilitação e tal, para que ele pudesse, entender qual é o paciente que é mais beneficiado por um diagnóstico portátil de apneia. Exatamente. Porque, olha só, o que acontece se o meu paciente tem uma chance de ter apneia central, não apneia obstrutiva, e eu estou usando o oxímetro. O meu oxímetro não vai distinguir uma coisa da outra. Se esse paciente tem outras doenças que não a apneia do sono, o meu oxímetro não vai dizer. Se esse paciente tem condições clínicas graves para além da apneia do sono, o aplicativo ou o dispositivo não vão dizer. Existem muitos nãos. Se o paciente tem hipopneias com despertares e não dessaturações, vai dar um subdiagnóstico. E quem vai saber isso? O cara que sabe de sono. Então, a dica que eu geralmente dou eu não tenho nada contra as inovações. Eu tenho algo contra a pessoa que não aplica as inovações direito. Sim. Então, se tu não sabe, ou não te sente seguro ainda de como funciona um aplicativo, um dispositivo vestível, seja o que for, não usa. Nesses casos, vai pro tradicional. Poxa, me ofereceram o diagnóstico portátil de apneia, eu não sei interpretar o laudo, ou não sei como faz o diagnóstico diferencial para garantir que o paciente se beneficie disso. Vai polissonografia laboratorial de tipo 1. Lá tu vai ter certeza que vai ser avaliado tudo do modo mais tradicional. Isso é bacana, porque no final das contas, a gente não quer, as novas tecnologias não querem tirar espaço, por exemplo, da polissonografia. A polissonografia nunca vai morrer, sempre vai continuar sendo o primeiro nível, o padrão ouro, exato. E a gente também não quer tirar o profissional do lugar. Eu até tenho uma visão meio oposta disso. As tecnologias, elas não tiram a responsabilidade e o papel do médico, do psicólogo, do fisioterapeuta. Na verdade, bota mais responsabilidade nas costas da pessoa. Sim. Porque se eu sugerir ao meu paciente que usasse um dispositivo vestível que eu ouvi falar, e aquilo me deu um falso positivo para um diagnóstico de distúrbio de sono, a culpa é minha que não soube indicar o dispositivo para o paciente. Então, vejam, eu aumento a minha responsabilidade. Eu não estou diminuindo, eu não estou sendo substituído. Porque eu vou causar problemas aí iatrogênicos para o meu paciente que não estavam previstos por um mau uso da tecnologia. Perfeito. E é aquilo, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Exatamente. Então, por isso que muitas vezes a gente vê essa miscelânea, essa bagunça. Verdade. E acaba que a gente conversando aqui, acabou que a nossa próxima pergunta, né? Ele acabou já respondendo essa questão dos profissionais. Então, maravilhoso. Bom, vamos seguir. Vamos seguir. Está maravilhoso, não queria que acabasse nunca, mas tudo bem. Bom, de qualquer forma, igual você falou, existem muitas atualizações, né? A saúde do sono está
finalmente sendo mais falada, apesar de que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Desses últimos dispositivos que você viu, Sim. a gente tem tantos, né, que a gente está trabalhando, que pode ser que você não tenha visto todos. Sim. Mas tem algum que te chamou mais atenção? Tirando, obviamente, os seus, né? Mas Sim. se quiser falar, fique à vontade. Mas algum te chamou mais atenção? Tem inovações que são muito curiosas. As que são mais curiosas entram no mercado, não dão certo e saem. As que vão dando certo, a gente começa a ver que são feitas por mais de uma empresa. É um indicativo de que é uma tecnologia bacana. Que ela não é tão fora da caixinha. Fora do Brasil, tem um tipo novo de polissonografia. De polissonografia ou de exame diagnóstico, a gente aqui no Brasil usa a classificação americana comumente, né? De 1, 2, 3 e 4, né? Mas tá saindo, principalmente na Europa, uma nova categoria chamada polissonografia automontável. Ela é muito parecida com a polissonografia de tipo 1 ou tipo 2, né? São os aparelhos da tipo 1 ou tipo 2. Só que o paciente recebe em casa uma maletinha e um tablet. E ele vai preparar a própria polissonografia. Ele vai colocar os eletrodos em si. Qual é o ganho disso? Diminui os custos, né? Porque eu não preciso mais que o paciente, por exemplo, no tipo 2, que o paciente vá ao laboratório, se prepare e volte, ou que eu envie um técnico, um profissional para casa do paciente. Uhum. E eu ganho também por poder fazer a polissonografia por 3 ou mais noites seguidas, que é o recomendado para esse caso. Maravilhoso. Então, essa inovação, a sigla que costuma se dar é SAS, Uhum. que em inglês seria Self-Applied Sonography, uma sonografia auto-aplicável. Ela tem algumas adaptações da polissonografia normal, por exemplo, eletrodos de eletroencefalograma. Eu que sou carequinha conseguiria colocar facilmente, mas tu não conseguiria. É verdade. Então se adapta a posicionamento, são só eletrodos frontais. Uhum. Eletrodos de eletromiograma, aí eu não conseguiria por conta da minha barba. Eletrodos de eletromiograma a gente bota no queixo. Então se adapta o posicionamento para se colocar aqui nos músculos de trás do pescoço. Que não é a melhor coisa fisiologicamente para ver tônus muscular, porque tem muito movimento, né? Mas é o melhor que dá para fazer pensando em conforto e em tornar factível essa nova ideia. Então, é uma tecnologia legal. Dá para se... Muito interessante. Dá para se estudar bastante. Já está sendo aplicada, mas o grande ponto no Brasil as empresas têm que ver o mercado brasileiro como interessante, depois a gente tem que entrar com esses equipamentos em codificações no SUS, depois entrar em sistema de reembolso. Não vai ser amanhã que isso vai acontecer. É um longo caminho. É um baita de um longo caminho. Então, esse é um caso. Existem outros casos agora de portabilizar o diagnóstico de apneia do sono para além do oxímetro. Então, a gente tem isso, por exemplo, no Apple Watch. O Apple Watch, a última versão, ele faz diagnóstico de apneia do sono. Esse diagnóstico, essa ferramenta, faz rastreio de apneia do sono, para não dizer diagnóstico. Essa ferramenta de apneia do sono do Apple Watch foi aprovada pelo FDA de uma maneira muito curiosa. Ele não tem oxímetro. Ele tem um acelerômetro, só um sensor de movimento. Sim. E por meio de inteligência artificial, a Apple diz, o FDA acredita, e eu não sei o que eu acho disso, mas eles dizem que se faz o diagnóstico com base em movimento, por meio de inteligência artificial. A gente não tem ideia de como se calcula isso. Mas então a gente está tentando buscar jeitos de fazer diagnóstico de apneia do sono diferentes. Existe um aplicativo francês chamado Sunrise. É um adesivo que a gente coloca no queixo. E pelo padrão de movimentos da mandíbula, dizem eles que conseguem diagnosticar a apneia do sono, quantificar ronco e até mesmo distinguir a apneia do sono obstrutiva de central. Uma coisa que a gente tem que ter cuidado com essas novas tecnologias, e esse Sunrise, ele parece muito bem validado. De todas as novas startups, essa parece ser a melhor, com o melhor corpo clínico de consultores. Então, a gente tem um pé atrás pelo nível de inovação. De como é indireto é esse diagnóstico. Mas a gente bota um pé à frente por saber que é muito bem validado. Então, o ponto é o seguinte, talvez a medicina do sono, nessas novas inovações, elas estão ficando menos fáceis de calcular. O IAH, por exemplo, eu consigo calcular com um papel e caneta. Uhum. Eu conto o número de eventos, divido pelo tempo total de sono e pronto. Eu não sei como o Apple Watch ou esse dispositivo da Sunrise calculam o que eles dizem ser o IAH. Então, eu vejo inovações muito legais em novos dispositivos que vão tentar tornar a avaliação de sono mais confortável e mais barata. Esse é o grande ponto, de fazer com que a medicina do sono deixe de ser elitista. Isso é importante, porque ela é muito cara. Que fique mais acessível para a maioria da população, né? Exatamente. Hoje a gente sabe que fica
não diagnosticada ou, Isso. no mínimo, subdiagnosticada. E mesmo quando é diagnosticado, não tem tratamento. E essa talvez seria a terceira das grandes inovações que eu vejo. São novas tecnologias que não são só diagnósticas, mas são terapêuticas, fazer tratamento de distúrbios de sono. E aqui a gente tem muitas tecnologias, que não são só as de tecnologias para o consumidor. Se a gente puder separar as tecnologias em grupos, tem aquelas que são do consumidor e aquelas que são para o profissional de saúde. Então, hoje nós temos estimuladores do nervo hipoglosso para tratar a apneia. Isso é uma baita tecnologia, muito restrita ao médico por depender de uma cirurgia para a implementação do dispositivo, mas é uma tecnologia que não se pensava no passado. Hoje nós temos estimuladores de base de língua que os fonoaudiólogos podem usar. E para insônia nós temos os aplicativos de tratamento de insônia. Especificamente esse tratamento de insônia, eles não vão ser a primeira linha de tratamento, no sentido de que eles nunca vão ser tão bons quanto um psicólogo. Mas onde estão os psicólogos? São poucos no Brasil. Poucos, quando existem, que são caros, não são acessíveis para o SUS, por exemplo. Então, hoje a gente vê, por exemplo, aplicativos de tratamento de insônia, acontece dessa maneira no Reino Unido. Existe um aplicativo no Reino Unido, chamado Sleep.io, que é a primeira linha de tratamento para insônia lá. Por quê? Sleep.io. IO. Qual que é a ideia? Ele é a primeira linha de tratamento porque ele é muito disponível, basta que eu tenha um celular, e ele é muito barato. O custo é 1 libra por pessoa, por tratamento completo no sistema de saúde público britânico. Então veja, um aplicativo num sistema de saúde público. E a ideia é o seguinte, o aplicativo vai tratar todo mundo? Absolutamente não. Mas por ser barato, ele faz sentido uma ideia de escalonamento de serviços de saúde. Imagina que eu bati o dedinho na quina da porta. Eu posso fazer uma ressonância em todo paciente bater o dedo na quina da porta? Não, eu começo com o mais barato, avalio clinicamente. Se não for possível, faço uma radiografia. Se ainda não resolveu, não tenho certeza, aí eu faço algum outro exame de imagem. A mesma coisa para insônia. Talvez tratamento medicamentoso, que a gente sabe que não é a primeira linha, e é caro, não devia ser a primeira escolha. Depois, mesmo a psicoterapia presencial com o psicólogo, não é barata. Vamos começar com o barato, que vai tirar muita gente da fila, pelo menos. E é uma nova possibilidade. Então, algumas tecnologias, essa para insônia é um exemplo, ela foca nessas novas tecnologias que são terapêuticas, não só diagnósticas. E como essa, existem várias outras. Existe um reloginho muito bacana para tratamento de pesadelos em crianças. É um reloginho que monitora atividade simpática, por condutância da pele, e movimento. Então, se o reloginho nota que a criança está com uma frequência cardíaca, uma variabilidade da frequência cardíaca acima de um determinado limiar, se a atividade simpática aumentou e se o movimento está acontecendo, o relógio começa a vibrar até que a criança saia do pesadelo. Para ela acordar e não manter o pesadelo. Legal. Exato. Então, veja, esse é um dispositivo muito inovador, único no mercado, não chegou no Brasil ainda, mas é responsável, é focado numa coisa só. Talvez essa seja uma outra dica. Aquilo que diz vai melhorar o teu sono como um todo, isso não existe mágica, sabe? É aquilo, né? Coloca-se muita expectativa em determinada coisa e não acontece, a frustração ela é diretamente proporcional. Sim. Então, desconfie daquilo que te promete muito. Uhum. Sem dúvida. E você falando aí, né, Gabriel, já acabou também matando uma outra coisa que a gente ia discutir, que é essa coisa da inovação e da tecnologia substituir o profissional, né? Isso não vai acontecer. Por quê? Até para desenvolver aquela tecnologia, precisa de um cérebro pensante, precisa do profissional, né? Seja para desenvolver ou o profissional nós que iremos aplicar a tecnologia. Pensando, inclusive, na terapia cognitivo comportamental, sou uma usuária, né, de TCCI, no caso, né, que a gente chama de digital, né? A gente sabe que existem algumas questões ou limitações, ou até... O que você acha? Você acha que a gente já começou a falar, né? Igual o Léo falou. Nós vamos substituir os profissionais? Não tem como isso acontecer. As tecnologias não vão servir... A gente tem muito medo da inteligência artificial. Não é tão amedrontador assim. O profissional não vai ser substituído porque enquanto a gente depender do profissional para indicar o exame e para interpretar o exame, o profissional está lá. Uma coisa que o Léo falou aqui que é muito importante é o profissional de medicina do sono, ele tem que estar na empresa que desenvolve as tecnologias. É um outro ponto importante. Se uma empresa chega a ti, profissional de saúde ou público ou paciente, eu quero saber como é que é aquela empresa, se ela é boa ou não,
ver quem é o corpo científico da empresa. Excelente. As empresas que não são bacanas, o bom pesquisador em sono não vai se aventurar numa ele empresa. não vai colocar o seu nome, né? Ou a tapa, numa Exatamente. furada. Outro dia eu estava ouvindo uma rádio e tem uma profissional lá, ela é até nutricionista. E eu sempre gosto das coisas que ela fala. E naquele dia, ela estava falando sobre inteligência artificial e inovações. E ela deu um exemplo lá que eu achei fantástico. A pergunta foi exatamente essa, né? Questão do profissional, mas num outro contexto. Não tinha nada a ver com a questão do sono. Perguntaram para ela se ela tinha medo da inteligência artificial começar a substituí-la, né, como profissional no consultório, porque hoje em dia tem dúvida, vai lá no Google, vai, né, no chat GPT e tal. Aí ela virou e falou assim, olha gente, para mim o chat GPT é um estagiário inteligente. Ele é comprometido, ele tem eficiência, ele sabe, mas ele precisa ser monitorado, porque ele precisa do sênior lá, do profissional, para ver o que ele está fazendo para poder dar o aval. Sim. Ou seja, nem tudo, né, que está aí na mídia, que está na inteligência artificial, a gente pode usar ao pé da letra. Então, exato. Acima de tudo, eu acho que a gente sempre vai estar precisando do profissional, da sua expertise, né, na sua área de atuação, para validar aquilo que está sendo apresentado. Então, achei isso fantástico. Para ser um pouco advogado do diabo, tem algumas profissões que a inteligência artificial pode colocar em risco. Por exemplo, o tato clínico nunca vai ser substituído. A capacidade de entender um paciente de modo subjetivo nunca vai ser substituído. Não se questiona, por exemplo, que uma máquina enxerga melhor um traçado de EEG do que um ser humano? É justamente por isso que uma máquina consegue fazer estagiamento de sono com um único canal. O ser humano precisa ver vários canais para encontrar um padrão. A máquina não. Então, a gente tem essa situação. Assim como na radiologia, tem coisas que uma máquina consegue enxergar que um ser humano não tem olho para isso. Então, talvez na medicina do sono, uma área que está mais em risco pela inteligência artificial não é do profissional clínico, mas do profissional técnico. Porque o estagiamento de sono automatizado está crescendo. Hoje, ele não é ainda recomendado que se faça um estagiamento completo de uma polissonografia sem supervisão humana. Mas no passado, nós tínhamos as polissonografias sendo estagiadas exclusivamente pelo ser humano, que ia 30 a 30 segundos num traçado de 8 horas ou de 6 horas, dando um resultado a cada 30 segundos. Hoje já se permite, e alguns laboratórios já implementam uma análise semiautomática. Então, uma máquina faz um screening inteiro de um registro de polissonografia e um ser humano confere. Então, no profissional técnico, veja que a inteligência artificial já está substituindo. Isso é uma coisa muito ambígua, porque a gente vê melhora de serviço em alguns casos, mas desemprego do outro lado. Eu não sei exatamente para onde a gente corre, o que é bom, o que é ruim. Nesse ponto mais técnico, a gente vai ter que se adaptar. Mas no ponto mais subjetivo, que depende de relação profissional-paciente, que depende de interpretar coisas que são mais subjetivas, e às vezes de dar conforto para um paciente. Cara, às vezes a insônia depende da perspectiva de saída para um paciente que se vê tomando Zolpidem há décadas. E quem dá isso? É o ChatGPT? Não é o ChatGPT. Não, definitivamente. Gente, infelizmente nós estamos chegando no nosso final do tempo. A gente poderia ficar aqui horas, né? Sem discutindo dúvida. Todas essas tecnologias, todas essas inovações, mas assim, o nosso tempo ele é curto e precioso. Mas assim, tudo que foi falado aqui eu acho que foi tão bacana, né? E assim, de uma clareza para que os nossos ouvintes possam, né, usufruir e absorver dessas informações. Sem dúvida. Gabriel, eu queria te convidar a deixar uma última mensagem, falar às vezes o que você gostaria, espera para as pessoas, qual que é o seu propósito dentro da área da saúde, o que você veio dentro das suas pesquisas, o que você quer trazer dentro do seu propósito de vida. Deixar como mensagem final. Acho que a mensagem, quando a gente trata de tecnologias em sono, é entender que elas estão chegando. Não tem como fugir disso. E tudo que a gente falou hoje aqui pode ser obsoleto amanhã, porque as tecnologias evoluem muito rápido. Mas que as pessoas, e principalmente quem nos ouve aqui eventualmente tem alguma queixa sobre sono, entenda que a solução não está na tecnologia.
A solução está em entender que a gente tem que priorizar o sono na nossa rotina. Não adianta eu achar que eu vou dormir, eu vou trabalhar até às 11 da noite, às 11h05 eu vou estar dormindo porque eu escutei essa playlist mágica, ou porque eu baixei esse aplicativo que vai me fazer dormir rapidamente. Não. O sono Eu tomou aquele chazinho mágico. O chazinho não né? funciona. Eu tenho que entender que o sono é importante. A tecnologia é um aliado em alguns casos, mas só é aliado se eu me comprometo a entender que o sono é importante, que eu tenho que dormir de um modo saudável e que eu me comprometa a mudar hábitos se isso for necessário e buscar tratamento nos lugares corretos. A tecnologia não substitui a importância que o sono tem na nossa espécie há centenas de milhares de anos. Não existe mágica, então vamos dormir bem de um modo natural. Eu costumo falar para os meus pacientes que o próximo sono começa a partir do momento que ele acordou. Ou seja, o que você faz ao longo do seu dia vai impactar na sua noite de sono, que com certeza vai impactar no seu dia seguinte. Então, sem dúvida, para a gente dormir bem, a gente tem que estar bem primeiramente, né? E ter um dia tranquilo. Sem dúvida. Gente, que papo maravilhoso. A gente podia ficar o dia todo aqui. Queria agradecer, Gabriel, o seu tempo e tanto conhecimento compartilhado, tantas experiências que vão inspirar com certeza muitos profissionais. Aqui, pessoal, no podcast Papo REM, quem cuida do sono também merece sonhar com boas ideias. Até a próxima!